Bom, a moça do Google Meet, né, acabou de nos avisar que a aula está sendo gravada, né? Então, eu peço a gentileza aí, para que fiquem atentos, não deixe a câmera aberta, né? Nem o microfone aberto. Se você, por acaso, quiser fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, escreve ali no painel de mensagens, lá no chat, tá bom? Bom, para você que está me vendo hoje pela primeira vez, meu nome é Diogo Cavalcante, tá? Eu sou professor de Biologia e de Química, beleza? Então, toda segunda-feira aqui, nós vamos conversar sobre isso. Biologia e Química. Bom, eu acabei de falar assim, gente, desliguem o microfone e já tem uma pessoa com o microfone aberto aqui. Bom, já desativou. Então, gente, ficou com dúvida, tá? Escreve no chat, não levanta a mão. Eu vi que alguém levantou a mãozinha aí, né, no aplicativo. Não levanta não. Só faz a tua pergunta aí no chat que eu tô lendo aqui em tempo real, tá? Eu tô vendo, por exemplo, aqui e o Daniel, né, falou, e aí, professor, satisfação. Então, eu estou acompanhando aqui vocês, tá? O Maurício, o Eduardo está desejando boa noite. Então, eu estou aqui olhando para vocês, conversando, mas eu estou de olho ali também no chat, tá bom? Gente, veja só. Na semana passada, né, no dia 11, a gente concluiu o conteúdo, né? E eu deixei exercícios extras. Vocês ganharam uma ficha, né? No ato da inscrição, vocês ganharam um caderno com atividades, com exercícios. E eu fui lá e fiz mais 10 questões e compartilhei no grupo no dia 11, né? E com o intuito de quê? Que vocês fizessem em casa e a gente corrigisse junto hoje aqui, beleza? E ainda deu um reforço, né? Hoje pela manhã eu postei novamente esse exercício extra, lembrando a galera que hoje a gente ia fazer essa resolução de questões. Eu sei que tem pessoas que vão fazer a prova dia 24, mas também tem a galera, né? Que aqui em off, antes de começar a gravação, eu perguntei, e eu sei que tem galera também que vai fazer a prova dia 7 de fevereiro. A aula de hoje serve para os dois, tá? Para você que vai fazer a prova em janeiro, agora, né? Dia 24, e para você também que vai fazer a prova dia 7 de fevereiro, beleza? Para quem vai fazer a prova dia 7 de fevereiro, eu vou voltar aos assuntos e a gente vai conversar de novo sobre os assuntos da prova, tá? Beleza? Então, gente, vamos lá. Vamos para a primeira questão aí, né? Das atividades extras aí que eu deixei lá para a prova. A Mariana vai fazer bem mais lá para frente, vai fazer em março, né? Muito bem. Já começou cedo, muito bem, tá? Tá bom que você vai ter bastante tempo aí para se preparar para a prova. Bem legal. Oi, Ana Carla. Prazer. Seja bem-vinda. A Ana Carla, ela comentou aqui que hoje é o primeiro dia dela, tá? Como eu falei, Ana, se você for fazer a prova em fevereiro, tá? Eu vou voltar aos assuntos, tá? Pronto, eu tô vendo também que tem uma galera que vai fazer em março também. Muito bem. Isso aqui vale também para março, tá, gente? A não ser que haja alguma alteração, mas eu acredito que não, porque quando eles começam o ano letivo, eles já montam todo um cronograma do conteúdo, com conteúdo programático, do que vai cair lá ou não, dos assuntos, tá? Então, eu creio que não vai mudar. Vamos lá, a Sara está pedindo para começar a aula, ela quer saber se ela respondeu corretamente as questões, eu acho que é por isso que ela está ansiosa. Mas, vamos lá, né? Senão também não vai dar tempo. Ó, observe os fatos abaixo. Uma vasilha com água deixada no freezer. Gente, essa questão aqui é sobre mudança de estado físico, né?
Então, por exemplo, eu tenho uma água, né, uma vasilha com água no estado líquido, e aí, quando eu coloco essa água no estado líquido, ela vira gelo, ela passa para o estado sólido. O que, que aconteceu aqui? Aconteceu um fenômeno chamado solidificação. Tá? Quando a matéria passa do estado líquido para o sólido, a gente dá esse nome, solidificação. A Sara já, né, eu sabia que ela estava ansiosa aqui, ó, já respondeu corretamente. Tá? A Flávia também está ansiosa. Mas a melhor coisa para ansiedade é estudar, entendeu? Você ficou ansioso com medo, vai lá e estuda. Tá? O Ednário perguntou, tem como entrar na aula pelo celular e pelo computador ao mesmo tempo? Dá para fazer isso, tá? Eu mesmo, quando eu estou no meu PC, eu prefiro usar a câmera do meu celular e o slide no meu PC. Como eu estou usando o notebook agora, é, eu estou usando a câmera do notebook tudo junto aqui de uma vez só. Tá? Mas dá para fazer isso sim. Bom, uma panela com água deixada no fogo. Então, ó, eu tenho a panela, a água no estado líquido, e aí, quando eu boto essa água para esquentar no fogo, ela começa a evaporar, não é isso? Ela passa do estado líquido para o gasoso, ela está fervendo ali. Do líquido para o gasoso, a gente chama isso de vaporização, tá bom? E o terceiro exemplo aí é o derretimento de uma pedra de gelo em temperatura ambiente. Então você tem uma pedra de gelo, ela está sólida, né? E vai passar para o estado líquido. Quando a matéria passa do sólido para o líquido, isso chama-se fusão, tá? Gente, eu sei que tem gente que está me vendo hoje, está começando hoje. Eu já estou apresentando uns slides aqui, tá? Então, se você tá me vendo aqui, dando tchauzinho para você, você vai lá, aperta no alfinetezinho que tem em cima, que vai mostrar a tela aí, ok? A tela com os slides. Aí, a gente ainda está na primeira questão, né? Baseado lá na sequência, né, que ficou, a questão é o seguinte, né? Nesses fatos, estão relacionados, respectivamente, os seguintes fenômenos. Então, olha só, não ficou nessa ordem aqui, o primeiro era a solidificação, o segundo era a vaporização e o terceiro fusão. Então ele quer nessa ordem aqui, dessas quatro alternativas aqui, qual é o que está exatamente nessa ordem aqui? É a letra D, né? Então, por exemplo, o Sávio aí já acertou, ele já marcou aí e respondeu corretamente, tá bom? Ana Carla, hoje pela manhã, a Ana Carla falou que não está achando na apostila. Hoje pela manhã, eu no grupo, aliás, semana passada, eu postei no grupo, é, eu postei no grupo os exercícios extras. Não é o da apostila, não. Da apostila tem esse, mas eu fiz, além desse, eu fiz mais exercícios, tá? Que é isso que a gente está corrigindo aqui. E aí, hoje, na semana passada eu tinha postado, hoje pela manhã eu postei novamente, porque eu sei que tem a galera que entra, tá? Então, se você não tiver com esse material, ou entrou hoje à tarde, agora, me procura lá no Zap e manda um oi para mim, que aí eu mando os exercícios para você, tá? E me avisa aqui no chat que enviou o oi, porque aí eu vou dar uma olhada ali no celular rapidinho e mando para você, tá bom? Então, olha só, na questão 2, identifique corretamente os estados físicos da matéria, levando em consideração o grau de agregação das moléculas abaixo, e em seguida marque a alternativa correta. Então, gente, olha só, isso aqui ainda é uma questão sobre estados físicos, né? E aí, dependendo do estado físico, as moléculas, as partículas que formam aquela matéria, elas se organizam de um jeito, tá? Então a gente vai ver isso aqui um por um.
Essas bolinhas que você está vendo no frasco número 1, no frasco número 2, no 3, essas bolinhas são as partículas representando o estado físico, tá? Então vamos ver uma por uma aqui, ok? A Ana Carla conseguiu achar, beleza, show de bola. Então, olha só, vamos ver o primeiro frasco aqui. Quando você olha as partículas dessa matéria e vê que ela está tudo juntinha assim, tá vendo as bolotinhas? Todas uma coladinha na outra? Quando a matéria está no estado sólido, as partículas, as moléculas, se organizam desse jeito, ficam bem juntinhas, tá? Vamos ver no frasco 2. Olha só, diferente do estado sólido, quando você olha aqui para o frasco 2, as moléculas, né, as partículas já estão mais separadas. Na primeira, estava bem coladinha, né? Na segunda, estão bem separadas. No estado líquido, tá? A matéria, as partículas com a matéria vão ficar um pouquinho mais separadas, tá bom? E no terceiro recipiente, aqui as partículas já estão bem distantes, se você comparar com o segundo frasco com o primeiro frasco, né? E quando estão bem distantes, isso representa o estado gasoso, tá certo? Espera que teve alguém que me pediu o exercício. Deixa eu só mandar aqui, tá, gente? Pronto. Aí o que acontece? Nós temos aqui na sequência, não é isso? O primeiro é sólido, o segundo é líquido e o terceiro é gasoso. Bom, qual seria a resposta aqui? 3 está no estado gasoso e 2 no estado líquido. É isso? Então é letra B. Então, ó, o 3 quer dizer o quê? O recipiente 3 está no estado gasoso. E o recipiente número 2 no estado líquido, tá? Ok? Aqui o Sávio também respondeu aqui corretamente. Eu vi, eu não sei se foi essa daqui. Ah, não, é essa aqui já. Porque eu vi alguém marcando letra D, mas é da questão anterior, né? Essa aqui não. Tá? Dúvidas? Se você tiver dúvida, pode escrever aí no chat, tá? Ah, Diogo, não entendi porque a resposta é isso não, tá? Não deixe para depois a sua dúvida. Vamos lá. Na terceira questão, a densidade é uma propriedade física da matéria definida pela relação massa e volume. Então, entre parênteses, está ali, né? Grama por centímetro cúbico. Calcule a densidade do mercúrio sabendo que 1.400 gramas desse material, aliás, desse metal, ocupa 100 centímetros cúbicos. Gente, como é que eu descubro a densidade de uma matéria? Eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó, que é o seguinte. Para eu descobrir a densidade, é só eu pegar a massa, tá? Que sempre vai estar sendo representada. Nesse tipo de questão aqui de densidade, geralmente eles colocam a massa em gramas, tá? E o volume em centímetro cúbico. Geralmente é assim, tá bom? Eu nunca vi, por exemplo, botar a questão lá em quilo, tá? Em metro cúbico, nunca vi. Geralmente é em gramas, ok? Então, olha só, basta eu dividir a massa pelo volume. Se eu quiser descobrir a densidade de qualquer matéria, é só eu pegar o valor da massa e dividir pelo volume. E é isso que eu vou fazer aqui agora. Ó. A massa não é representada em gramas? Aqui está dizendo, né, que o mercúrio tem de massa 1.400 gramas. Então, vou botar aqui, ó,
1.400. Ele nos diz que o mercúrio tem um volume igual a 100 centímetros cúbicos. Então, vou colocar aqui, ó. Massa dividido por volume. 1.400 dividido por 100. 1.400 dividido por 100 é igual a 14 gramas por centímetro cúbico. Então, aí, ó, o Edinardo, né, respondeu aí corretamente. Letra D, tá bom? E aí, dúvida, gente, sobre densidade? Só dividir a massa pelo volume, hein? Ô, Thiago, escreve tua dúvida aí, cara. Que por acaso aqui eu vi que tu levantou a mão, mas geralmente quando alguém levanta a mão aqui eu não consigo ver não, tá? É porque eu mexi aqui e vi. Bota a tua dúvida aí no chat, escreve no chat aí. Vamos lá, questão 4. Associa as afirmações e seus respectivos responsáveis. Essa questão aqui, gente, é sobre os átomos, né? De acordo com os cientistas que foram propondo no decorrer do tempo como é que seria um átomo. Lembrando que o átomo é a partícula que forma a matéria, né? Então, nós somos formados por átomo, a água, o teu computador, o teu celular, tudo é formado por átomos, ok? Então, o que aconteceu? Vamos ver aqui a primeira afirmativa, né? O átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Quem disse isso, tá? Foi aquele carinha que comentou, que fez uma comparação do átomo com um pudim de passas, né? Foi o Thomson, né? Ele falou que o átomo ele tinha mais partículas, né? Que tinham cargas elétricas. A segunda afirmativa aqui, ó. O átomo é uma esfera maciça. Quem foi o cientista que propôs que o átomo parecia uma bola de bilhar, uma esfera maciça? Foi o Dalton, ok? O terceiro diz, o átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletroesfera. Esse cara, né, foi o Rutherford. Ele percebeu que o núcleo quando você olha lá para o modelo do Thomson, você vê que aquelas partículas ali, ó, aquelas bolinhas menores, estão grudadas nas maiores, não é isso? O Rutherford percebeu que essas partículas menorzinhas, que são os elétrons, na verdade estão separados. E o que está lá dentro do átomo, no núcleo do átomo, é uma outra partícula. Então, essa partícula do centro, que a gente chama de prótons, está separada dessa partícula de fora, que a gente chama de elétrons. Tanto é que essa parte aqui, ó, que fica circulando, ó, tá vendo isso aqui, ó, é onde fica onde o elétron fica dando aquele rolê, ele fica dando voltas aí, ó. E a gente vai chamar essa região de eletrosfera, que é a área onde o elétron vai estar ali circulando, tá? Então, quem sugeriu foi o Rutherford. Boa noite, Júnior. Então, gente, a sequência não ficou Thomson, Dalton e Rutherford. A sequência é na questão. É isso? A primeira afirmativa, a resposta não era Thomson, a segunda não era Dalton e a terceira era Rutherford. Não ficou nessa ordem? Então tem que ser nessa ordem aqui. Então, na letra B, tá? A letra B é que está nessa ordem aqui da questão. Eu já vi gente confundir com o tempo da descoberta do átomo, né? Se a gente for ver da descoberta do átomo, o primeiro que propôs o modelo atômico aqui foi o Dalton, de acordo com o tempo. Foi lá em 1800, mais ou menos. Depois veio o Thomson. Se não me engano, foi em 1900 e pouco, 1911, eu acho, por aí. Tá?
E aí depois aqui a terceira pessoa foi o Rutherford. Aí foi pouquinho tempo, assim, sei lá, foi 1915, foi um pouquinho. Aliás, acho que é 1923. Eu não lembro, gente, eu sou muito ruim de data, tá? Então, se a gente for ver de acordo com o tempo, aí tudo bem, mas aí é de acordo com a questão, beleza? Bom, alguém me fez uma pergunta aqui. Rose, a Rose está pedindo desculpas aqui pelo atraso, né? Porque ela trabalha. Mas, Rose, não se preocupe, porque essa aula está sendo gravada, tá? E assim que o mediador me enviar o link, eu passo lá, eu compartilho no grupo, tá bom? Então, geralmente, isso só acontece no dia seguinte. O Diogo, meu xará, né? Ele perguntou assim: as questões na prova são parecidas com essas? Não são parecidas com essa, mas são esses assuntos, tá? Então, por exemplo, às vezes, deixa eu só voltar aqui para a gente entender o que eu estou falando. Aqui, eu coloquei 3 exemplos, né? Coloquei um exemplo do Thompson, coloquei um exemplo do Dalton e do Rutherford, tá? Por que que eu coloquei essas 3 opções aqui? Porque sempre numa questão na prova cai um desses caras, tá? Então vamos supor que lá, em vez de ser aqui a afirmativa número 1, isso aqui é a questão 4. O átomo é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Letra A, Thomson. Letra B, Dalton. Letra C, Rutherford. Tá? E se for aqui, ó, em vez de ser essa questão 4, for essa aqui, for essa daqui, ó, de baixo, a última aqui, ó, essa aqui é a questão número 4. O átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera. É quem? Thomson, Dalton ou Rutherford. Então, gente, é por isso que eu elaborei essa questão para vocês fazerem, né? E para vocês estudarem, porque pode cair um desses 3 cientistas aí, tá bom? Então não vai cair igualzinho assim, beleza? Então aqui, ó, a questão, eu nem sei mais qual a questão, estou na 4, né? É a letra B de bola. Por nada, Rose. Sobre os átomos, descubra as palavras de acordo com os conceitos. Então, ó, aqui já vai ser baseado no conceito moderno do átomo, né? Lembra? O cara mais novinho ali foi de 1920 e tal, né? E aí hoje, estamos em 2020, 21, né? Ah, o que um cientista diria para você se você perguntasse a ele como é que é um átomo hoje, né? Então, vamos ver aqui a primeira afirmação aqui. Partícula do núcleo com carga positiva. Gente, isso aqui é um modelo bem básico de um átomo, tá? No centro dele, do átomo, tá? Nessa parte aqui, ó, tá vendo o maisinho aí? Isso quer dizer que ele tem carga positiva. Qual é o nome dessa partícula? Essa partícula se chama prótons. E ele tá aqui, ó, no núcleo do átomo, tá? Vamos para a segunda afirmativa. Partícula do átomo com carga negativa. Tá vendo esse carinha que tá girando aí, ó, em torno do núcleo do átomo? Tá vendo? Ó? Esse aqui, ó. Uf, esse cara aí, ele tem carga elétrica negativa, né? Quem é que tem carga elétrica negativa e fica lá na eletrosfera? Os elétrons, tá? Então esse carinha que tá aí, ó, circulando em volta do próton, né? Esse cara é o elétron. Vamos para a terceira afirmação aqui. Partícula do núcleo sem carga elétrica. Essa partícula aqui, ó, ela não é positiva igual o próton e ela também não tem carga elétrica negativa igual o elétron. Ela tem carga neutra. Então essa terceira aqui, essa terceira partícula é um nêutron, tá, gente? Então, um átomo, ele tem o quê? Prótons, nêutrons e elétrons. Lembrando que os prótons têm carga positiva, os nêutrons não têm carga elétrica nenhuma
e os elétrons têm carga elétrica, só que negativa, tá bom? Aí, gente, a sequência não ficou prótons, elétrons e nêutrons, conforme a gente foi respondendo a questão? É a letra D, né? Prótons, elétrons e nêutrons, tá bom? Questão número 6. O que podemos afirmar sobre o elemento abaixo? Então, ó, esse C aí representa um elemento químico, né, um átomo, chamado carbono, ok? O que quer dizer esse númerozinho aqui, ó, em cima, do lado esquerdo, tá vendo? Eu tenho um elemento químico aqui, o carbono, que eu pintei em vermelho para você. E aqui, do lado esquerdo, em cima, tem um número 12. O que isso quer dizer? Isso aí quer dizer a massa de um átomo, tá? Então, o peso dele, a massa dele, é esse daqui. Tem 12 de massa. A massa vai ser sempre representada na química, tá? Pela letra A, ok? E aqui embaixo, esse 6 aqui, o que quer dizer isso, gente? Isso aqui quer dizer número atômico. O número atômico, ele é representado pela letra Z, tá? Na química. Enquanto o A representa a massa, né? Se eu não quiser escrever massa, botar só A, ok, isso quer dizer massa. E o número atômico é representado pela letra Z, tá? Então, o que podemos afirmar quando a gente olha ali a massa e o número atômico dele? Outra coisinha. O que quer dizer número atômico, gente? Eu falei que átomos possuem prótons, não é isso? O número atômico quer dizer a quantidade de prótons que ele tem, tá? Então, por exemplo, o número atômico do carbono é 6, não é 6? Então, ele tem 6 prótons, beleza? Bom, o que isso quer dizer aqui? Na letra A, possui 12 prótons. É 12 prótons que esse carbono tem? Não, ele não tem 12 prótons. Não é? Por quê? Porque o número atômico dele é 6. Então, ele não. Essa questão, essa A está errada. Agora, na letra C, aqui, ó, ele diz número de prótons igual a 6. Se o número atômico do carbono é 6, então o número de prótons também é 6. Quer dizer a mesma coisa. Tá bom? Ok? Dúvidas? Tô vendo, tô achando vocês muito caladinhos aí. Vou passar para a questão seguinte. Se não entendeu isso aqui, não vai entender a próxima questão. Então vamos lá. Estou vendo que a galera está aqui tranquilo, professor, entendi, ok, beleza. Olha só. Ao examinar os átomos nos grupos abaixo, podemos concluir que. Então, vamos analisar aqui o grupo, né? Eu tenho o grupo A e o grupo B, não é isso? Mas vamos ver o grupo A aqui primeiro. Separei aqui só um elemento para a gente ver. Esse cara aí, esse SI, esse aqui, ó, é o silício, tá bom, gente? O carinha aí é o silício. Eu não lembro se eu escrevi o nome dele, mas já vou deixar escrito aí. Aí, olha só, lá do lado esquerdo, lá em cima, tem mostrando a massa do silício, não é isso? 28. Aqui, ó, o 14 está mostrando o número atômico do silício, ok? Bom, no grupo A ainda tinha o outro silício lá, não era isso? Que de massa tem 30 e de número atômico também tem 14. Quando você olha aqui para os dois silícios e observa a massa e o número atômico, você percebe que eles têm o mesmo número atômico, tá? Então são dois átomos, dois elementos químicos
que têm o mesmo número atômico. Quando a gente vê, botam dois elementos para comparar, e você vê que eles têm o mesmo número atômico, a gente dá um nome para isso. A gente chama isso de isótopos, tá? Então, isótopos quer dizer o quê? Dois elementos químicos que têm o mesmo número atômico. Que foi o que aconteceu nesse caso aqui do silício, certo? Bom, e no grupo B? Eu tenho aqui o sódio, deixa eu escrever aqui, ó. Esse Na aqui, ó, é o sódio. E esse aqui é o alumínio. O Al é o alumínio, tá? Gente, está todo mundo me ouvindo? Porque, assim, o nosso amigo aqui, o Reginaldo, ele falou que está cortando muito. Eu creio que seja a internet dele. Né? O Reginaldo, eu acho que é a tua internet, cara. Porque a galera aqui tá falando que tá chegando bem, não tá travando, não. Tá? A maioria. Só o Denis aí também falou que tá travando. Deve ser a internet, Reginaldo. Como fica cortando assim, pode ser a internet. Por conta esse horário de 8 horas, 7, 8 horas, até 9, é o horário que a galera tá em casa, né? E todo mundo tá usando a internet ao mesmo tempo. Aí, se a gente tiver, por exemplo, principalmente aquelas internet de bairro, oxe, que eu trava direto. Ô, Thiago, usa um fone que vai te ajudar bastante, tá? Porque o Google Meet, ele não tem essa qualidade de áudio, não. E eu ainda tô com o microfone aqui, ó, para ver se dá uma melhorada. Bom, então, gente, olha só. O sódio, quando você olha para ele aqui, ó, a massa do sódio é 24, não é isso? E o número atômico dele, 11, ok? Mas quando eu olho para o alumínio, eu vejo que o alumínio tem massa igual a 24 e o número atômico igual a 13. Então a ideia aqui, né, a gente vê qual é a semelhança, não é isso? E nesse caso aqui, se a gente for comparar o sódio com o alumínio, vamos perceber que ambos têm a mesma massa, tem 24 de massa, tá? Então o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, quando você encontra dois elementos químicos que eles apresentam o mesmo número de massa, eles são isóbaros, tá? Enquanto os isótopos são o mesmo número atômico, os isóbaros são elementos que têm o mesmo número de massa, ok? Então, olha só, o grupo A ficou isótopos, né? E o grupo B ficou como isóbaros. Então, aqui é a resposta, a letra D. Não é isso? Grupo A são isótopos e grupo B, isóbaros. Ok? Todo mundo entendeu isso aí? Vou mudar aqui o microfone para ver se. Então vamos continuando aí. Não tem dúvidas? Gente, aqui é o seguinte: quantos átomos e quantos elementos há, respectivamente, na molécula do propano? Então, esse C3H8, gente, tá? Isso aqui é a fórmula do propano, é a molécula dele, a gente escreve assim, tá? E ele, na questão, ele acho que ele coloca também, mas eu não lembro. Então, olha só, ele quer saber quantos átomos e quantos elementos há na molécula do propano. Como é que eu descubro isso? Olha só, os elementos são as letras, tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, um elemento que é o carbono, tá aqui, ó, o carbono, ok? E eu tenho outro elemento aqui com o símbolo dele, né, é o H, é o
hidrogênio. Ok? Então, tem o carbono. Deixa eu escrever direitinho esse carbono aqui. No carbono ficou horrível. Então, tem aqui, ó, carbono. Ok? É que a gente escreve na pressa e fica tudo troncho. Hidrogênio. Ok? Bom, e os átomos, né? Ele pergunta quantos átomos e quantos elementos. O que são os átomos? A quantidade de átomos. É isso aqui, ó. Então, aqui eu já estou apontando os elementos, né? Mas eu queria que vocês vissem aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Embaixo do carbono aqui, o 3, você vê que agora, em vez de estar do lado esquerdo, está do lado direito e embaixo. Isso aqui é a quantidade de átomos que tem, tá? Então, tem 3. E aqui, ó, o H, que é o hidrogênio, tem 8. Então, isso aqui, ó, esses númerozinhos aqui embaixo, do lado direito, são os números de átomos, ok? Beleza? Bom, gente, então vamos contar quantos elementos e quantos átomos tem, né? Então, olha só, eu tenho um carbono, né? Eu tenho a letra carbono, o símbolo, né? Tem mais um elemento aqui, o H, a letra. Então, eu tenho dois tipos de elementos diferentes. Não é isso? E átomos, quanto eu tenho? Eu tenho 3 mais 8. 3 do carbono mais 8 do hidrogênio. Então, 3 mais 8, 11. Eu tenho 11 o quê? 11 átomos. Beleza? Aí, gente, veja só. A questão, ele diz o seguinte, teve gente que me procurou, né, para tirar dúvida, e errou, assim, acertou, mas errou. Porque, olha só, ele pergunta primeiro quantos átomos e depois quantos elementos há. Então, ele quer saber primeiro quantos átomos e depois quer saber quantos elementos tem. Por quê? Porque aqui, ó, respectivamente, tá? Não são 11 átomos e 2 elementos? Então, é a letra A, tá? Eu vi que muita gente aqui errou, acertou, mas errou, porque não pegou isso aqui, ó, respectivamente, tá? Eu vi que a maioria aí marcou letra C, ok? Só que, se você marcar a letra C, você está dizendo que aqui tem 2 átomos e 11 elementos. E a gente contou e viu que não era isso, tá? Então, gente, isso aqui é até interessante para vocês prestarem muita atenção nas questões. Por isso que é importante a gente resolver questões, fazer, cair nessas cascas de banana, para depois, assim, já ficar safo, né? Já ficar experiente nesse tipo de questão, tá bom? Então, isso é muito comum acontecer, principalmente assim, se você não fez ainda, não participou de concurso público, não fez prova, isso é muito comum acontecer, tá bom? Então, tomem cuidado. Mas a Camila pensou que ia errar, mas foi lá e acertou, muito bem, né? E assim, realmente, eu vi que muita gente marcou a letra C. E teve muita gente que mandou print para mim dos exercícios, né, fotos, e eu vi assim que essa questão foi muita gente que errou justamente por conta desse respectivamente, tá? Então é bom tomar cuidado, fiquem de olho. Imagina, você está em casa tranquilão respondendo, deixou passar batido respectivamente. Imagine lá na prova, você nervosão, ansioso, né? Então, cuidado. Analise, questão 9, né? Analise o composto abaixo. No caso da 8, só para vocês verem, né? Voltando aqui, é uma situação tipo assim, cara, você sabe a resposta, fez direitinho, mas não entendeu a questão. Você vê, né? Como é que são as coisas. Você sabe, mas não entendeu a questão, já era. Bom, vamos lá, questão 9. Analise o composto abaixo. Gente,
Aqui é para a gente saber se isso aqui é um carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Então, olha só. Lembrando, deixa vou botar aqui. Eu nem sei, ó, lembrando que o carbono, de acordo com as ligações que ele vai fazendo com outros carbonos, ele pode ser primário, né? Ele pode ser secundário, é isso? O carbono pode ser também terciário e quaternário. Então, olha só, se um carbono estiver ligado a um carbono, né, ele vai ser um carbono primário. Então, carbono primário, o carbono está ligado só a um carbono. O carbono secundário está ligado a dois carbonos. Tá? Um carbono terciário está ligado a três carbonos. E o carbono quaternário, ele vai estar ligado a quatro carbonos. Ok? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar só os carbonos. Você vê que eu já tirei o Hzinho ali. Vamos prestar atenção nos carbonos aqui, tá bom? Então, olha só. Esse carbono aqui que eu pintei de vermelhinho. Ele está ligado ó, a um e a dois carbonos. Tá vendo aqui? Ó? Ele está ligado só... Esse que está em vermelho, ele está ligado só a dois carbonos. Tá vendo aí? Então, esse carbono aqui, ó, é um carbono secundário. Está ligado a dois carbonos. Beleza? Vamos ver o outro aqui. Ó. Esse carbono aqui que eu pintei de vermelho, ele não está ligado só a um carbono? Então, esse carbono aqui é um carbono primário. Ok? Vamos ver, tem mais um carbono ali na fórmula, né? Ó, esse carbono, ele está ligado só a um carbono. Ele também é um carbono primário. Então, quando você olha a questão, né, a fórmula no geral aqui, você vê que tem um carbono secundário e dois primários, tá? Então, a resposta aqui vai ser letra C. Né? A Rosicleide, o Denis aí, o José, acertaram, né? Possui um carbono secundário e dois carbonos primários, tá? Muito bem aí, muito bem. Parabéns. Gente, dúvidas aí sobre essas questões? Como eu falei, não fique quieto. Vou fazer a prova dia 24. Ah, vou fazer a prova em fevereiro. Não tem problema, pode fazer pergunta também. Vamos para a questão número 10. A cadeia do composto a seguir pode ser classificada como, né? Então, gente, olha só, tem uma cadeia carbônica aqui, né? E aí eu quero saber o seguinte, basicamente, se ela é aberta, fechada, se ela é saturada, se ela é saturada, insaturada, se ela é homogênea, se ela é heterogênea, se ela tem ramificação, se ela é normal. Então, vamos dar uma olhada aqui. Primeiro, essa cadeia ela é aberta ou fechada? Aqui, ó, quando você olha a cadeia, você vê que eles estão fazendo ligações um com o outro aqui, ó. Ó. Seguindo tipo uma linha, tá vendo? Isso quer dizer que essa cadeia é aberta. Beleza? Ó, a Sofia perguntou, a gente descobre por causa das linhas que entrelaçam eles, né? Isso, exato, tá? Na questão anterior aqui, ó, vou voltar aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse carbono aqui, por que que eu chamo ele de secundário? Porque ele está ligado ó, a esse e a esse carbono, está ligado a dois, ok? Por que que
Por exemplo, esse carbono aqui, ele é primário, porque ele só está ligado a esse daqui, tá? Ah, Diogo, esse aqui do lado, isso daqui é carbono? Não, isso aqui, ó, é oxigênio. Tem que contar com os carbonos que eles estão ligados, tá bom? Bom, gente, essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? Como é que eu descubro se uma cadeia é saturada ou insaturada? Eu vou observar isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esses tracinhos aqui, ó. Isso aqui são as ligações que estão acontecendo. Essas que só tem um tracinho aqui, elas são ligações simples, tá? Só tem um tracinho assim, ó. São ligações simples. Mas aqui, ó, aparece uma dupla ligação. Vendo? Tá vendo dois tracinhos? Quando a cadeia apresenta essa dupla ligação, tá? Aí a gente vai dizer que ela é uma cadeia insaturada, tá? Mas se, por exemplo, não tivesse aquela dupla ligação ali, não tinha isso aqui, ó. Se tivesse só ligações simples, aí ela seria uma cadeia saturada. Uma cadeia saturada, ela só tem ligações simples, tá? Mas como essa cadeia aqui, ela tem uma dupla ligação, então ela é insaturada, ok? Bom, gente, uma cadeia homogênea. O que é uma cadeia homogênea? É uma cadeia que sempre vai aparecer isso aqui, ó. CH, 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 CH. Sempre que aparecer isso aqui, ou então só aparecer esse C, só o carbono, ela ainda é homogênea. Ela é igual. No entanto, nessa cadeia aqui do exercício, não tem só CH. Tem um carinha diferente ali, ó. Tem um N. Tá vendo ali, ó? Ok? Apareceu algo diferente de carbono e de hidrogênio, do C e do H. Então, ela é uma cadeia heterogênea. Ok? Beleza? Ô, professor, boa noite. Oi. Um exemplo, se na cadeia tiver o C, tiver as ligações e o CH, ela continua sendo homogênea. Se tiver um C, como? Desculpa, eu não entendi. Se tiver um C de carbono e o CH durante a cadeia, ela é homogênea ou não? Não, essa é a regra para ela ser homogênea, tá? Se uma cadeia, por exemplo, vou desenhar uma aqui, ó, aqui embaixo. Ela só tem isso aqui, ó, CH, 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 tá vendo? Desenhei aqui, ó, uma cadeia aqui, ó. Aqui é uma cadeia homogênea. Agora, por exemplo, nesse processo aqui, apareceu, em vez de ser um CH, apareceu um O. Não é diferente de CH? Então, ele é aí vai ser uma cadeia heterogênea, tá? Mas se em vez desse O aparecer um C, Só o C também é homogênea. Por exemplo, quer ver aqui, ó? Assim, né? isso. Ela é uma cadeia homogênea, tá bom? Por exemplo, aqui, ó. CH, CH, C, CH, cadeia homogênea. Tem que aparecer o C ou o H. Ela vai ser homogênea. Apareceu qualquer coisa diferente disso, ela é heterogênea, tá? Então, por exemplo, apareceu um N aqui, né? É heterogênea. Apareceu um S aqui, ó. S é C ou H? Não. Então ela é heterogênea, tá bom? Ô, Reginaldo, veja só, o Reginaldo falou que a apostila dele está diferente. Eu, ontem não, semana passada, isso aqui são exercícios extras, além daqueles que tem na apostila. Semana passada,
Eu postei no grupo e hoje de manhã eu postei esse material. Dá uma olhada lá no grupo que hoje de manhã eu coloquei esse material. Eu reenviei esse material, tá bom? Então dá uma olhada lá. Então, gente, veja só. Essa cadeia é heterogênea por quê? Porque apareceu algo diferente de C ou H, tá? Ô, Reginaldo, veja só, tu tá olhando, veja só. O que você está vendo, como você falou assim, no gabarito a resposta da 10 é a letra A. Essa é a questão, essa é a questão do caderno de exercício que você recebeu no ato da matrícula, tá? Por quê? Porque esses exercícios que eu enviei na semana passada para o grupo e enviei hoje, eles não têm gabarito. Eu não enviei gabarito, eu vou enviar amanhã, depois de corrigir, tá? Então você está olhando, ó, tem um caderno de exercício, você vai ver que tem 20 questões aí, aqui só tem 10. Então, além daquele caderno de exercícios que vocês receberam, você fez inscrição pelo WhatsApp, recebeu um PDF lá do atendimento. Você foi presencialmente na unidade, fez a inscrição, recebeu uma apostila impressa, que é a mesma coisa, tá? Aí o que, que eu fiz? Além desses exercícios, eu fiz mais 10 exercícios, tá? Para a gente ficar bem afiadinho para a prova. Wilka, com relação a horário de prova, essas coisas assim, hora, amanhã no horário comercial, entra em contato com a unidade onde você fez a inscrição, porque assim, como teve essa pandemia, então teve umas mudanças de horário aí. Aí eu sinceramente, eu tô por fora, cara. Tá bom? Ó, a Josilene falou que das 10 acertou 7. Mas, por exemplo, se fosse um simulado da prova, você passaria, porque para passar na prova tem que acertar metade. E você, assim, foi muito bem. Ela falou que precisa estudar mais. Sim, sempre é importante estudar mais. Mesmo, eu tirei 10, acertei todas. Preciso estudar mais, tá? Independente da nota, tem que estudar mais. Sempre é isso, tá? Mas você foi muito bem. Você foi muito bem, tá? Então, gente, olha, para a gente fechar aqui, essa cadeia aqui, ela é ramificada. Por quê? Porque, veja só, tá vendo isso daqui que tá saindo aqui, ó? Isso e isso. Vou pintar de vermelhinho aqui, ó. Isso é uma ramificação, tá? Por ela apresentar uma ramificação, a gente vai chamar isso de cadeia ramificada, tá? Como é que ela seria uma cadeia sem ramificação ou cadeia normal? Se não tivesse a ramificação. Não tem isso aqui, ó? Isso aqui saiu, por exemplo. Não tem mais isso aqui. Aí eu chamaria isso aqui de cadeia normal, tá? Como ela apresenta uma ramificação, então essa cadeia é ramificada. Então, gente, na sequência aqui, na letra B, né, ela é aberta, insaturada, heterogênea e ramificada, letra B. Muita gente aí, todo mundo acertou. Então, alguém aqui botou letra C, né? Mas aí todo mundo acertou, que a maioria acertou. Muito bem. Ó, tá vendo? A Flávia falou que tirou 9. Muito bem, muito bem. Parabéns. Beleza? Gente, dúvidas? Eu posso dar um pulinho lá para a biologia agora? Ó, a Camila falou que, né, ela falou que errou 6. Então, aí estuda mais,
né? Se dedica, porque aí você vai bem. Ainda dá tempo. Tiago, o Tiago está falando que é a primeira aula. Seja bem-vindo, Tiago. Veja só, semana que vem, semana que vem, nós vamos voltar aos assuntos. Eu acho que como você é a primeira aula, eu acho que você vai fazer a prova em fevereiro ou em março, não é isso? Mas na próxima aula eu vou voltar a todos os assuntos. Mas se você quiser adiantar, hoje, assim que terminar essa aula, eu vou botar todas as aulas anteriores lá no grupo, tá? Então, se você quiser, fica à vontade lá para assistir às aulas. Mas eu vou voltar aos assuntos na próxima aula, tá bom? Ó, a Camila falou que estuda o dia todo, mas por ser tanta coisa se complica. É porque, assim, às vezes pode ser também como é que você se organiza para estudar, tá? Isso aí vale até para todo mundo aí. Porque às vezes, por exemplo, a gente vê aula de matemática, aí fica desesperado, fica apavorado com uma aula de matemática e fica só estudando matemática, matemática, matemática e se dedica assim a pouco às outras matérias, se dedica mais a uma matéria do que a outra. Isso não é ruim, tá? Mas tem que tomar cuidado com o seguinte, de você não ficar estudando muito aquela matéria que você tem mais dificuldade e deixar para a última hora fazer as outras. Não sei, eu sei que não é, assim, eu acho que não é o teu caso, Camila, tá? Mas isso é importante, por quê? Porque você coloca um limite de assuntos que você vai estudar. Então, por exemplo, biologia eu vou me dedicar 1 hora por dia. Química, eu estou com um pouquinho mais de dificuldade, vou estudar 2 horas. Né? Eu estou com dificuldade em física. Vou botar mais 2 horas. Mas sem abrir mão do tempo das outras, tá? E não tentar ficar estudando várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Tá? Isso aí gera até confusão assim, na hora de estudar. Aí a pessoa também fica com dificuldade para entender, acha que é muito conteúdo, aí começa a ficar nervoso, e aí dá aquela travada, e aí complica, né? Aí se complica. Então, monta um cronogramazinho, tipo, segunda-feira eu vou estudar biologia e química, na terça eu vou estudar geografia, história e artes, na terça eu vou estudar filosofia, literatura e sociologia, na quarta vou estudar espanhol e português, né? E aí você vai dividindo aí os dias para poder você ir absorvendo o conteúdo, tá bom? O Wilca falou que acertou até 11, que daí incluiu os exemplos. Então, muito bem. Tá. Mas Ana Carla, porque a Ana Carla falou assim, olha, eu não entendi muito bem e tal, porque eu sei que você está começando hoje, aí nem tudo dos exercícios dá para entender, é verdade. Mas aí faz aquilo que eu falei, quando terminar essa aula aqui, eu vou botar as aulas anteriores, aí já começa a assistir, já vai se, né, já vai treinando ali porque a gente vai conversar na próxima aula, tá? A Sofia perguntou aonde eu encontro mais assuntos sobre essas cadeias. Na sua aula anterior? Sim, sim. Na minha aula anterior, na aula que eu dei dia 11, tá? Eu falo sobre esse assunto, tá bom? A Edilene, tem que ser bem dosado, mas minha dificuldade é matemática. Pronto, tem que ser bem dosado, né? Tem que ser bem distribuído. Vamos supor, todas as matérias você tira 1 hora para estudar.
Se matemática é difícil, aí se dedica, tipo assim, 2 horas de matemática. Bota 1 hora a mais para matemática, mas mantenha 1 hora de estudo para as outras matérias, tá? Porque senão vai se enrolar. O Diogo me perguntou, deu aula sobre o assunto da questão 13 no caderno? Cara, eu não lembro qual era a questão 13, tá? Não lembro, mas provavelmente eu devo ter falado aqui. Eu não lembro. Eu não lembro qual é a questão 13, tá, gente? O Rian perguntou, teria alguma apostila virtual? É, quando vocês fizeram a matrícula, vocês ganharam um caderno de exercício. Só que eu coloquei material a mais, né? Eu coloquei exercícios e coloquei um resumo também, tá? E aí, se quiser também, eu boto esse material lá no grupo, tá? Do resumo. Até que a Sofia, resumindo o que a Sofia falou, né? Ela falou que, por exemplo, que ela usa as aulas que foram gravadas para rever os assuntos que ela esqueceu. Então, tipo, como é muito assunto, aí ela cita aqui como exemplo a aula de cadeias, né? Ela, como é muito assunto, aí eu vou pegar uma aula gravada anterior, vejo lá o que tem cadeias e revejo para poder relembrar, né? Ah, sim, o Diogo falou. Bom, já que o Diogo falou isso aqui, eu vou explicar. Essa questão, esse tipo de questão aí envolve tabela periódica. Mas assim, quase não cai isso, tá? Eu posso até ver aqui. No caso, eu vou fazer o seguinte. Sobre essa questão 13 aí, eu vou postar lá no grupo. Eu tenho um vídeo explicando essa questão 13 aí. Aí eu vou postar lá no grupo para vocês, tá bom? José, eu queria saber qual é a resposta da quinta, da questão número 5. Coloquem aí para ele aí, gente, por favor. Mas qualquer coisa, você dá uma olhada depois na aula gravada, que lá eu dou a resposta. E amanhã eu vou botar o gabarito. A Fernanda perguntou: o resumo só tem vídeos? Não, a gente tem a aula online, essa aula aqui, né? Mas eu fiz um PDF, tipo, acho que com uma folha frente e verso, com um resumo teórico de biologia e química, tá bom? Ó, o Diogo respondeu aí a questão número 5, letra D. Bom, gente, posso ir para biologia? O Wilka falou que não tem gabarito na apostila. Qual a apostila? Você recebeu? A que você recebeu tem. É só ver lá no finalzinho, tem lá o gabarito. Pelo menos a minha matéria tem. Acho que todos têm, gente. Bom, vou para biologia. Camila, você vai acertar todas agora em biologia. Então, vou encerrar aqui. Deixa só eu interromper. Aqui, tirei o compartilhamento. Só vou abrir aqui, deixa eu ver aqui, química, vou fechar o slide, vou abrir o outro. Pronto, todo mundo está vendo aí a tela compartilhada, biologia, resolução de questões.
Então, vamos lá, né? Lembrando que isso aqui são exercícios, né, que eu postei na semana passada e repostei hoje pela manhã. São exercícios extras, além da apostila. Tá bom? Bom, vamos lá para a primeira questão, né? Sem mais delongas. Toda célula viva possui. Então, eu tenho um desenho de uma célula aqui, né? E aí, olha só, gente. Toda célula, ela tem uma membrana. Tá vendo isso aqui, ó? Eu desenhei vermelhinho aqui, fiz um contorno, né, na célula. Isso aqui é a membrana da célula, a membrana celular ou membrana plasmática, tá? Ok? Bom, além da membrana plasmática, as células possuem um núcleo, ok? E aqui, entre o citoplasma, entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Tem o citoplasma. E dentro do citoplasma ficam as organelas, que são as mitocôndrias. Tá certo? Então, olha só, gente. No entanto, aqui, essa célula, ela tem núcleo, certo? Mas existem células que não possuem núcleo, como, por exemplo, as bactérias, tá? E as bactérias, ela não tem núcleo, tá? O núcleo das células, lá fica o material genético dentro do núcleo. Como as bactérias, por exemplo, não tem núcleo, o material genético dela fica ali no citoplasma mesmo, tá? E como organela, as bactérias também têm, tem algumas, né? No caso, essa aqui tem os ribossomos. Então, olha só, toda célula viva possui membrana plasmática, mas pode não possuir núcleo e mitocôndria. Então, olha só, é uma célula, certo? Ela tem núcleo, membrana plasmática e tem mitocôndria. Isso aqui também é uma célula. Ela tem membrana plasmática? Tem, mas não tem núcleo nem mitocôndria. Deixou de ser uma célula? Não, tá? Então, por isso que a resposta é a letra C. Toda célula viva tem membrana plasmática, mas necessariamente não precisa ter um núcleo e mitocôndrias. Tá bom? Ó, teve alguém que botou letra D. Acho que tem mais de uma pessoa que colocou letra D. Núcleo, membrana plasmática e mitocôndria. Bom, pronto. Aqui já responde a dúvida, né, que eu falei, né? Essa bactéria aqui, ela não tem núcleo, ela não tem mitocôndrias, mas ela é uma célula. A bactéria é uma célula. Inclusive, pelo fato de não ter núcleo, a gente chama de células procariontes. E a célula que tem núcleo, células eucariontes. Tá? Então, gente, preste muita atenção nisso aí. 2. As células animais possuem estruturas citoplasmáticas denominadas organelas, que permitem a sobrevivência celular. Associe as organelas e as funções apresentadas a seguir. Então, gente, organela é aquelas estruturas que ficam no citoplasma da célula, tá? E que vão ter determinadas funções, tá? Então, vamos olhar aqui, ó, por exemplo. A primeira organela ali, o ribossomo. O que o ribossomo faz? O ribossomo faz isso aqui, ó, síntese proteica, tá? Então, os ribossomos são responsáveis por produzir, né, sintetizar proteína. Então, aqui, ó, o número 1, não é isso? Dos ribossomos é igual a 2. Beleza? Vamos para o segundo ali, ó, mitocôndrias. Qual é a função das mitocôndrias? É ali a primeira, respiração celular. Então, ó, a mitocôndria, né, tá de acordo com a função 1. Esse terceiro aqui, os lisossomos. Qual é a função dos lisossomos? Fazer a digestão
celular. Então, ó, o 3 ali é igual a 4. E o complexo golgiense ou complexo de Golgi, os dois nomes estão corretos, só sobrou essa função aqui, né? Armazenar proteína. Então, né, a organela ali 4 está de acordo com a função 3. Beleza? Aí, né, a questão é o seguinte: marque a alternativa correta. Qual é a que chegou ali, essa sequência ali, igualzinha? A letra D, né? Ó, 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3. Beleza? Então aqui, ó, o Sábio acertou, o Júnior, o Ednardi, galera, quem respondeu aí acertou. Tá vendo? Eu falei, Camila, que ia se dar bem? Camila também acertou. Então, olha só, gente. Teve um colega que perguntou assim, antes, né? É assim que essa questão cai assim? Não, mas essa aqui é uma daquelas questões que eu uso várias organelas para poder estudar uma coisa só sobre vários assuntos, né? Então, por exemplo, pode cair só uma questão sobre qual é a função do ribossomo, qual é a função da mitocôndria, qual é a função do lisossomo, qual é a função do complexo de Golgi. Pode cair uma dessas. Então, para vocês estudarem, eu coloquei aqui as quatro organelas que mais caem lá, tá? Não fiquem com medo, não. Não vai cair lá assim com esse quadrinho e tal. Tá bom? Vamos lá. Questão 3. Assinale a alternativa correta em relação aos componentes químicos da célula. Gente, com relação ao componente químico da célula, a gente tem que lembrar o seguinte. Quais são os compostos químicos da célula? Estão divididos em dois grupos. Eu tenho o grupo dos inorgânicos e dos orgânicos. O grupo inorgânico são água e sais minerais, tá? Já o grupo orgânico, carboidratos, ácidos nucleicos, lipídios, esses são proteínas, esses são os grupos orgânicos, tá? Então, essa questão aqui pede para você marcar quais são os componentes químicos, né? O que tivesse correto aqui, o que estiver coerente. E a letra B, olha só o que a letra B diz. As proteínas, os ácidos nucleicos, os lipídios e os carboidratos são componentes orgânicos. Tá certo. Por que, por exemplo, a letra A ali está errada? O glicídio, a água, sais minerais, os lipídios e as proteínas são componentes orgânicos. Por que está errado? Porque isso aqui, ó, água e sais minerais são compostos inorgânicos. São compostos, tipo aqui a água e sais minerais, são compostos não orgânicos, são inorgânicos, tá bom? Então, por isso que isso aqui é a letra B de bola, ok? 4. As doenças bacterianas podem ser transmitidas pelo contato com alimentos e objetos contaminados, pelo contato sexual ou pela saliva dos portadores desta doença. Assinale a alternativa que contém os nomes de doenças transmitidas apenas por bactérias. Então, na letra C, tá? Todas essas aqui são bacterioses, ou seja, são infecções causadas por bactérias. Tuberculose, tétano, hanseníase. Hanseníase, antes a gente chamava de lepra, tá? Meningite meningocócica ou meningite bacteriana, porque, veja só, gente, tem uma meningite que é causada por vírus. Vírus é outra coisa, diferente, totalmente diferente de bactérias. E a cólera, tá? Por que a letra A, por exemplo, não está correta? Porque, olha só, doença de Chagas aqui, ó, isso aqui é causada por um protozoário, não é bactéria. Sífilis é bactéria, tétano é bactéria, cólera é bactéria. Agora, isso aqui, ó, dengue, ó, isso aqui é virose, isso aqui é causada por vírus. Tá? Na letra B, meningite meningocócica é bactéria, tuberculose é bactéria, micose é causado por fungo, fungo também não tem nada a ver com bactéria, tá?
E AIDS é uma virose, né? Causada por um vírus. Ok? Então, no resumo que eu postei na semana passada para um grupo, que eu vou postar novamente, quando eu falo lá, quando eu coloco lá no resumo falando sobre vírus e falando sobre bactérias, eu coloquei também uma relação de virose, ou seja, de doenças que são causadas por vírus. E coloquei também uma relação de doenças que são causadas por bactérias. Tá? Então, quando eu postar esse resumo lá, quem não pegou, dê uma olhada. Tá? Quem respondeu essa daqui corretamente, só conseguiu responder por duas vias. Ou assistiu a minha aula aqui pelo Google Meet, ou foi lá no meu resumo e deu uma olhada e conseguiu responder. Tá bom? Deixa eu ver aqui. A Sofia me perguntou, professor, quando acabar a aula, posso pedir esse resumo? Sim, me chama lá no privado que eu mando para você, tá bom? Mas lembrando, gente, que depois eu vou postar lá no grupo, tá? 5. Sobre os vírus, julgue as afirmações a seguir. A primeira afirmação, né? São parasitas intracelulares. Gente, o vírus, ele é um parasita que entra na célula, por isso que a gente chama de parasitas intracelulares. Então, a primeira afirmativa é verdadeira, tá certo? Então, é verdade. Segundo, são seres acelulares. Gente, vírus não é célula, tá? Vírus não são células, ok? Então, a gente diz que o vírus ele é acelular, tá bom? Então, é verdade esse bilhete aí, beleza? 3. São causadores de tétano. Falso. Por quê? O tétano é uma bacteriose. Quem causa o tétano é uma bactéria, não é um vírus, tá? Então é falso. A quarta afirmação aí. São classificados em adenovírus e retrovírus. Verdade. Verdade verdadeira. Gente, um vírus, ele só é chamado de adenovírus porque o material genético desse vírus tem DNA, tá? No entanto, tem vírus que não tem DNA, tem RNA. Aí a gente chama de retrovírus, tá? Então, o material genético do vírus é de DNA? Adenovírus. O material genético do vírus tem RNA lá dentro? Retrovírus, tá bom? Então, gente, a sequência não ficou ali 2 verdadeiros, um falso e um verdadeiro? É a letra D, não é isso? Ok? Gente, dúvidas? Eu estou vendo vocês muito quietinhos aí. Eu estou desconfiado aí que teve galera que não fez nada e está só assistindo aí, esperando ver a resposta. Cuidado, hein? A Flávia está tensa. Bom, vamos lá. Ó, o Eduardo aqui já se... Mas, gente, eu sei que o nervosinho já está chegando aí, principalmente quem vai fazer a prova agora, né? Mas eu sei que é difícil pedir isso, mas assim, tem que manter a calma, continua fazendo o que você está fazendo, continua estudando, né? Deixa a tua agonia para quando você lê a prova, lá no dia você lê a prova assim, e aí tu deixa isso para esse dia. E eu tenho certeza que quando você começar a ler a questão, você vai lembrar de mim e vai responder todas elas, vai tirar 10. Não dá não. No começo, eu tô falando não dá não, mas não tô explicando, né? Porque a Flávia falou assim, medo de dar um apagão. Mas assim, quando der um apagão, né? Você assim, caramba, não sei nada, esqueci tudo. Isso daí, quando vocês estiver nessa, se você estudou, você chegou lá e falou, meu Deus, esqueci tudo.
Não é que você esqueceu, você está nervoso. Só isso, tá? Então, o que você faz? Vai lendo a questão devagarzinho. Não entendeu a primeira questão? Pula para a segunda. Mesmo que você chegue lá na 30ª questão sem entender, continua. Uma hora vai aparecer uma lá facinha, vai responde. Aí tu vai respondendo as que você sabe. Aí você vai ficando mais tranquilo. Eu te garanto que quando você voltar para aquela questão que tu pulou lá no início, você vai lembrar da questão. Você vai lembrar, tipo assim, poxa, caramba, como é que eu esqueci isso aqui, né? Tá bom? Oi, Edilene. Oi, Edilene. Pode falar sim, pode falar, Angélica. Professor, eu vou aproveitar essa aula para tirar uma dúvida. Eu Sim, imaginava, quer dizer, eu nunca tive a certeza, vou ter agora com o senhor. Eu sim, imaginava que vírus era contaminado pelo ar e sim, bactéria, contato. Eu sempre imaginei isso, não sei de onde eu tirei essa ideia e quero tirar a dúvida com o senhor agora. sim. Essa pergunta tua é muito legal, porque é assim, ó, quer ver? Você falou que bactéria era pelo contato, né? Eu acho que creio que pelo contato físico e vírus pelo ar. Por exemplo, vamos pegar o vírus, né? Por que, que o vírus a gente não pega só pelo ar? Por exemplo, eu tô lá na balada, no Brega, né? Conheci uma menina, na hora ali a gente teve uma química, saiu para um motel, foi transar, não usei camisinha. E aí a menina estava infectada, me passou HIV. HIV é um vírus. Eu não peguei, por exemplo, a AIDS, né? O HIV é o vírus que causa a AIDS. Eu não peguei a AIDS pelo ar. Eu peguei por relação sexual, né? Ou então fui acampar. Ah, não precisa nem acampar. Estou aqui em casa, vem um mosquito da dengue, pica a minha perna, peguei dengue. Não peguei pelo ar, né? Foi a picada do mosquito. Então, essa história de pegar vírus pelo ar, isso aí é mentira. A gente pode pegar vírus pelo ar, pelo contato. Por exemplo, herpes. Herpes é uma doença viral, né? Tem a herpes genital e a herpes labial. Vamos supor que eu tenha herpes, estou com aqueles machucadinhos na boca, beijo alguém. Se eu for beijar alguém, pelo contato, eu posso passar o vírus. Então, o vírus ele vai usar várias artimanhas para poder infectar, tá? Claro que hoje a gente acha mais isso por conta da situação atual, né? Porque o coronavírus, ele pega pelo ar, né? Você está no mercado, o cara deu um espirrão dentro do mercado, lascou. Você está, mesmo se o cara tiver contaminado, você tiver de máscara num ambiente fechado como um mercado, e ele estiver perto de você, você pega pelo ar, né? E a bactéria? A bactéria é só pelo contato? Não. A meningite meningocócica é uma meningite causada por bactéria. Pego pelo ar, tá certo? É, de novo, né? Saí com a menina que eu não conhecia, tive relação sem uso de preservativo. Eu posso, ela não pode ter HIV, mas pode ter sífilis. A sífilis é uma doença causada por bactéria, é uma doença, é uma DST, né? Então, tipo, não peguei pelo contato de tocar, mas pela relação sexual. Gonorreia sexual, clamídia sexual, né? São bacterioses que são transmitidas via sexual, tá? Claro que vai ter, por exemplo, infecções bacterianas por contato, né? Por exemplo, você você pisa num esgoto aberto, né? Você teve contato ali direto com a bactéria, certo? Então, um parasita, seja um vírus, seja uma bactéria, um protozoário, um fungo, ele vai usar várias artimanhas para poder infectar. Então, pode ser pelo ar, pelo contato, por relação sexual, tá? Então, isso aí não é um padrão, tipo assim, ó, vírus é só
pelo ar. Bactéria é só contato. Fungo, sei lá, é só por relação sexual. Não tem esse padrão. Ele é parasita, ele vai usar vários artifícios aí para poder te infectar, tá bom? A Sara gostou da história do Brega. A Sara perguntou assim, professor, e o molusco contagioso? É bactéria ou vírus? Nenhum nem outro. Geralmente, o molusco, né, no caso o caracol, né? Aquela lesminha, a lesma não, é o caracol, né? É um verme, geralmente é um verme, tá bom? Geralmente é um verme, você tem contato ali. Aliás, o verme parasita o caramujo, depois tem contato com o caramujo, o parasita do verme passa para você. Ela falou, não, é uns carocinhos que aparecem na pele. Aí eu não sei. E carocinho que aparece na pele pode ser sarampo, pode ser catapora, pode ser rubéola, né? E aí não tem relação com o molusco, né? Mas, por exemplo, ó, o Murilo fez uma pergunta boa, assim. Ele perguntou assim, o veneno de uma cobra, por exemplo, seria o quê? Seria um veneno, seria uma toxina, né? Imagina, você está andando na mata, pisou na cobra, ela picou a perna, né? Picou a perna. Na hora ali, ela vai inocular um veneno, uma toxina, que dependendo do tipo de toxina, né? É uma substância química, não é um ser vivo como uma bactéria ou um fungo, é uma toxina. E dependendo da toxina, ou ela vai digerir, né, vai digerir seu músculo, vai começar a degradar seu músculo e coagular teu sangue, ou vai direto para o teu sistema, pro sistema nervoso e lá bloqueia as sinapses, né, do cérebro, o funcionamento do sistema nervoso, da respiração. Então você não morre por asfixia. Então, tipo, por exemplo, a cobra coral, né, ela tem essa neurotoxina que vai essa toxina, essa substância química do veneno dela vai para o sistema nervoso. E tem, por exemplo, a cascavel, que tem a toxina miolítica, se não me engano, que já vai começar a degradar, né, a tua pele ali, a tua musculatura. Isso daí, por que tem isso? Quando a cascavel vai lá e pega, por exemplo, um rato, além de matar ela, já pré-digere, o veneno já dá uma pré-digerida na presa. Tá? Bom, o Eduardo pediu as respostas, né? Vamos para a resposta. Marque a alternativa em que todas as doenças citadas são virais. Então, aqui, ó, ele quer saber quais são as doenças que são causadas por vírus. É a letra A, né? Ó, herpes, codiloma acuminado. Lembrando que o codiloma acuminado, gente, quem causa isso aí é o HPV, é o vírus que infecta o colo do útero, né? Então, de novo, né? Usando aquela historinha. Eu fui pro Brega, aí uma menina nem me conhece, a gente teve uma química, tive relação com ela. Se eu tiver com vírus HPV e tiver relação com ela sem uso de preservativo, ela vai acabar sendo infectada pelo HPV. E no caso das mulheres, esse vírus ele é bem triste porque ele causa no colo do útero da mulher um câncer. Ele começa a dar umas verrugas, né? Que ali já, provavelmente, já as células já se desenvolveram num câncer, uma célula célula tumoral. Ah, eu sou homem, então tá tranquilo para mim? Não, homem também. Claro que os casos, por exemplo, cada 1000 casos em mulheres, tipo, um vai ser em homem, mas também tem casos aí de dar em homem, na laringe, né? Dentro da boca, no pênis, na glande do pênis, no períneo, no ânus, também pode acontecer, desenvolver isso no homem. Outra virose é a hepatite, né? Tanto a hepatite A, B, C e D, né?
são viroses e o sarampo também é uma virose, tá, gente? Então a questão 6 aí é a letra A, porque isso aqui são só doenças virais, são viroses. O Eduardo perguntou se for a cobra coral do Santa, se não é venenosa. Bom, vamos lá. 7. Avalie a figura abaixo e marque a alternativa que apresenta a sequência correta. Então tem um desenho aí, né? E aí, gente, veja só, o que a gente vai estudar aqui são os ciclos de infecção do vírus, tá? Então tem dois tipos de ciclo. Tem um ciclo em que o vírus entra na célula e mata a célula, tá? E tem um ciclo que o vírus entra na célula e não mata a célula. Ele só deixa o material genético dele lá, e conforme a célula vai se reproduzindo, se dividindo, ela acaba copiando o DNA dele também, mas sem matar a célula. Então vamos ver aqui, ó. No número 1, eu tenho o ciclo lítico. Esse ciclo aqui, gente, já vou dar um spoiler, ele vai matar a célula. O ciclo lítico é o que mata a célula. Então, olha só. No ciclo lisogênico, também dando spoiler, ele não vai matar a célula, tá bom? Então, olha só, vamos ver aqui o ciclo lítico. Vou apagar tudo aqui para a gente ver. Esse triângulo, esse retângulozinho aí é uma célula, tá certo? E essa bolinha dentro dela aí, marrom, é o material genético da célula. E aí, aqui chegou o vírus, tá vendo aqui, ó? Chegou aqui e encostou na membrana da célula, beleza? O vírus, ele tem material genético também, tá? E aí, esse material genético do vírus é injetado dentro da célula. O material genético do vírus usa a célula para poder começar a copiar mais material genético de vírus, tá? Esse material genético do vírus, gente, tem todas as instruções para fazer mais vírus, tá? Então, quando o vírus coloca o material genético dele dentro da célula, é justamente as instruções, né, no código genético dele ali para fazer mais vírus, tá? Então a célula fica lá cheia de vírus dentro dela. O que acontece? Quando são feitos bastante vírus na célula, a membrana dessa célula é rompida, ela arrebenta, né? E os vírus que estão ali dentro saem, tá? Para fazer o quê? Para infectar outras células. Então, ele rompeu os vírus romperam a membrana da célula, que era a hospedeira dele, né? E aí eles saem nessa aventura aí para poder infectar outras células. Quando eles rompem a membrana da célula, eles mataram a célula, né? Aqui, ó, quando arrebenta a célula, já era, morreu a célula, ok? E eles partem aí para outra jornada de parasitagem, beleza? Bom, e no ciclo lisogênico, como é que é isso? Ó, a gente tem aquela situação, né, que o vírus ele foi lá, botou o material genético dentro da célula, certo? Então tá aqui, ó, material genético dentro da célula, material genético do vírus. É isso? Aí o que acontece? Vou beber uma água aqui que eu me engasguei. O que vai acontecer aqui? O vírus, ele vai se incorporar, o material genético do vírus vai se incorporar no material genético da célula. Tá vendo ali, ó? Um pedacinho do DNA do vírus ficou fundido com o DNA da célula. E aí, cara, o que acontece? A célula, quando ela for se dividir, tá vendo? Começar a se multiplicar, ela acaba copiando o material genético dela e o do vírus também, tá? E aqui as células se dividem e ficam aí se reproduzindo e copiando o material genético do vírus, tá? Então você vê que ela não matou o vírus nesse processo. Agora, qual é o objetivo depois do vírus estar se copiando? Depois esse material genético está incorporado, esse material genético do vírus está incorporado na célula, sair e começar a produzir mais vírus, né?
E aí vai entrar naquele ciclo lítico lá, onde ele vai matar a célula, tá? Mas o ciclo lisogênico, ele só deixa o material lá e não mata a célula nesse processo. Beleza? Então, depois dessa explicação aqui, vamos ver aqui as afirmativas, né? O que está escrito aqui entre parênteses. Então, no primeiro parênteses, diz assim: a figura representa os ciclos lítico e lisogênico de um vírus. Verdade, né? Essa figura aí representa muito bem aí os dois ciclos. No segundo parênteses, diz que o ciclo lítico está representado em um. Ok, está até escrito ali, já deixei até escrito, não é isso? O primeiro, o número 1 ali é o ciclo lisogênico, que mata a célula. O terceiro, no ciclo lisogênico, o DNA viral é incorporado ao DNA da célula hospedeira. Isso aqui é verdadeiro, né? Porque o ciclo lisogênico, ele é aquele que não mata a célula, né? Então, ele só incorpora o material genético dele, do vírus, na célula. E vai se copiando, copiando, deixa a célula fazer o serviço para ele, né? Quarto parênteses. O ciclo lítico não está relacionado ao rompimento da célula hospedeira. Aqui, ó, o ciclo lítico mostrando aqui a célula toda arrebentada. Então, é mentira, né? Ele está dizendo que não está relacionado, que ele não rompe a célula. Então, é mentira, é falso. O quinto, o ciclo lisogênico sempre resulta na morte da célula hospedeira. Falso também. O ciclo lisogênico, ele só copia o DNA aqui, né? Ele copia o DNA, incorpora o DNA dele no da célula e deixa a célula ficar se reproduzindo e copiando o DNA dele também, tá? Então, gente, qual seria a resposta aqui? Né? A sequência não ficou 3 verdadeiros e 2 falsos? É isso aqui, ó, letra D de dado. Beleza? Questão número 8. Questão número 8, gente, é sobre relações ecológicas, tá? Então, olha só. Quando temos organismos da mesma espécie que trabalham unidos para o bem do grupo, temos um tipo de relação interespecífica harmônica. Os agrupamentos que se caracterizam por possuírem divisão de trabalho, sistema de classe e indivíduos que apresentam relativa independência e mobilidade recebem o nome de sociedade, tá, gente? Então, por exemplo, as abelhas, as formigas, nós seres humanos, aquele macaquinho que está balançando ali, né, no tronco, eles vivem num sistema ecológico chamado sociedade, tá bom? Outra coisa, gente, essa relação aqui, ó, interespecífica, o que isso quer dizer? Quer dizer uma relação entre indivíduos da mesma espécie, tá? Quando a gente fala em interespecífica, são espécies diferentes, beleza? 9. Corais em todo o mundo estão sofrendo de um fenômeno conhecido como branqueamento, que consiste na perda de algas unicelulares que vivem no interior dos tecidos, podendo ocasionar a morte desses animais. Sobre o tipo de interação entre corais e a alga, é correto afirmar que... Então, olha só, gente, os corais, né, eles vivem em colônia, mas eles também vivem de uma forma, eles vivem também onde uma outra espécie ajuda eles, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nos corais para poder entender o que está acontecendo. Os corais, gente, eles vivem junto com mais algas que a gente chama de zooxantelas, tá? São algas pequenininhas, unicelulares, que vivem ali junto com os corais. Inclusive, elas que ajudam a dar essa coloração nos corais. Quando essas zooxantelas, né, essas algas, começam a morrer, os corais começam a perder a cor, né? Aquela cor alaranjada, vermelha, né? Tem cada um mais lindo que o outro, amarelo, ok?
Então, como é que existe essa interação de um estar ajudando o outro? As zooxantelas, as algas, como elas são algas, elas vão fornecer composto orgânico, basicamente carboidratos, né? Alguns sais minerais também, e oxigênio para esses corais, tá? Porque elas são algas, então elas fazem fotossíntese. E aí o resultado da fotossíntese são esses compostos orgânicos mais oxigênio. E o que o coral dá para elas? Para as algas? Vão fornecer sais minerais, né? Que tem no próprio calcário, né? Que os corais secretam, mais dióxido de carbono, tá? Que é CO2, que é gás carbônico, para as algas. Então, olha só, é a alga ajudando os corais ajudando a alga. E eles são espécies diferentes, tá? A alga é um tipo de espécie totalmente diferente dos corais. Mas eles estão ali junto, tendo uma relação harmônica, um ajudando o outro, tá? Então, qual é que seria a resposta aqui? Seria a letra D. Ó, é uma interação de mutualismo, onde as algas fornecem boa parte do alimento para os corais e esses fornecem sais minerais e gás carbônico. Essa interação mutualista aqui, ó, é o que está justamente acontecendo isso. O que é o mutualismo? São espécies diferentes que vivem juntos, um ajudando o outro. Um precisa do outro. Tá certo? Então, isso é um tipo de relação ecológica chamada mutualismo. Tá bom? O Henrique perguntou, professor, qual é a diferença de colônia e sociedade? Essa pergunta é muito boa. Na sociedade, tá? Os indivíduos são da mesma espécie, né, e relacionam entre si. Só que eles não ficam grudados um no outro, tá? A colônia são das mesmas espécies, uma relação ecológica com indivíduos da mesma espécie. No entanto, eles vivem grudados. Os corais mesmo, né? Os corais, eles formam uma colônia, um fica ali, né? Um fica ali grudado no outro. Os corais vão crescendo e vão ficando tudo juntinhos ali, um grudado no outro, tá certo? Por exemplo, nós, os seres humanos, vivemos em sociedade. Nossa relação de sociedade é tão complexa, né, que existe só uma área para isso, né? Eu não sei se é amanhã ou depois de amanhã vocês vão ter aula de sociologia, né? Então, nós vivemos, do ponto de vista biológico, né, vivemos numa relação ecológica chamada sociedade. A gente não vive grudado um no outro, né? No entanto, uma colônia vai acontecer isso. Tem que estudar mais, Wilka. Ok? Dúvidas? Bom, questão 10. Todos os seres vivos relacionam-se um com os outros, né? Tanto entre indivíduos da mesma espécie, então aqui, ó, indivíduos da mesma espécie, relação intraespecífica, quanto de espécies distintas, né? Espécies diferentes. Então, é uma relação interespecífica. Essas relações podem ser harmônicas quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos envolvidos, ou desarmônica quando pelo menos um deles é prejudicado. Então, eu tenho a relação intraespecífica, que é entre as mesmas espécies, né? Por exemplo, nós somos seres humanos, eu sou Homo sapiens, vocês são Homo sapiens, todos da mesma espécie, tá? A gente tem uma relação intraespecífica, que somos da mesma espécie. Agora, por exemplo, a minha gatinha está aqui, né? Minha perriana. Ela é um gato e eu sou um Homo sapiens. Aí isso aqui está acontecendo uma relação interespecífica de espécies diferentes, tá? Uma relação harmônica, ela não vai dar prejuízo, tá?
Eles se relacionam, pode ser da mesma espécie ou não, não dá prejuízo. Agora, uma relação desarmônica dá prejuízo. Um deles vai ser prejudicado. Então, a questão quer saber, são relações harmônicas quais? É a letra A, mutualismo, colônia e sociedade. Lembra lá do exemplo dos corais? Os corais se relacionando com as algas são espécies diferentes, mas a relação é harmônica, um ajudando o outro. A colônia, né? Por que, que os corais estão tudo juntinho ali? É a ideia do unidos venceremos. Vamos ficar tudo grudadinho ali, e aí a gente cria um volume maior, quero ver qual vai ser o predador que vai vir me atacar. Então, é uma relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie. Em sociedade, né? Por exemplo, as abelhas vivem em sociedade. Todas são abelhas naquela colmeia, uma ajudando a outra, né? Então, é uma relação harmônica, onde ninguém tem prejuízo. Certo? Então, vê aí que tem uma galera que respondeu aí, tá? Que acertou. E muito bem, parabéns. Gente, alguém tem dúvidas aí, quer fazer perguntas? Veja só, gente. Para a prova, tanto quem vai fazer agora dia 24, quem vai fazer a prova dia 7, quem vai fazer a prova em março, né? O que tem que estudar para a prova, gente? As aulas do Google Meet, tá? Quando terminar essa aula, eu vou colocar todas as aulas do Google Meet que eu já dei. Essa de hoje, que está sendo gravada, eu vou esperar o mediador enviar para mim, tá? Geralmente ele envia isso no dia seguinte, mas amanhã eu coloco isso lá no grupo também, tá certo? Vocês, no ato da matrícula, seja pelo Zap, seja presencial, vocês receberam um caderno de exercício, um caderno de questões. Estude por lá também. Eu sei que teve gente que perguntou aí sobre a questão 3, sobre as questões dessa apostila. Eu tenho um vídeo lá no YouTube resolvendo essas questões, tá? Então, gente, aulas do Google Meet, caderno de exercício e resolução de questões, um vídeo no YouTube. Tentem fazer isso, tentem fazer isso. Não se baseie só nas aulas do Google Meet, não veja só as aulas do YouTube, não só estude pelo caderno de exercício, use os três, tá? Porque a gente tem que ter várias fontes para poder chegar num curso, para a gente chegar com um conteúdo para fazer a prova, tá bom? Nada. Gente, alguém tem perguntas aí? Quer fazer perguntas? Gente, sobre a prova, assim, tipo, horário. A única coisa que eu sei é o seguinte: vocês têm que levar máscara. Vocês levem a máscara, vai de máscara. Pelo amor de Deus, não esqueça a máscara. Né? Leva seu álcoolzinho gel. Apesar de lá que vocês entrarem, eles vão fazer todo o procedimento, mas levem. Pode levar comida, mas você não pode comer durante a prova, tá? Então parece que antes vocês fazem um lanchinho ali e vão fazer a prova, certo? Levem sempre caneta azul ou preta. Não leve lápis, não leve caneta vermelha. Isso não serve para nada lá. Caneta azul ou preta. E jamais, jamais esqueça de levar sua identidade. Leva a identidade também, tá bom? Bom, a galera tem dúvida aí? O Henrique perguntou, os assuntos que vão cair, o senhor tem? Tenho, mas assim, da minha matéria, tá, gente? Se você me perguntar o que cai lá de espanhol, o que cai lá de filosofia,